para poder validar. Mas para não ficar um monólogo, eu só falando aqui, eu vou fazer uma apresentação de uns 45 minutos, e eu gostaria muito de a gente fazer esse momento um bate-papo. Eu trabalho há um ano, quase 2 anos com startups, já passaram mais de 100 startups desde que eu estou na Hot Milk nos programas de aceleração, então vi muitos negócios, alguns decolarem, muitos falharem, então para vocês poderem tirar dúvidas. Então, se vocês têm alguma dúvida, já anotem, a gente vai destinar um tempinho maior para que a gente possa tirar essas dúvidas e a gente transformar esse momento de forma mais dinâmica. E antes de entrar no tema específico, que é sobre startups, eu queria também apresentar um pouco mais da Hot Milk. Tá? Vocês que são da universidade, da PUC-PR, nós temos aí um ecossistema de inovação que cresceu muito nos últimos 18 meses, é o maior hub de inovação hoje do Paraná, está fazendo muita coisa, muitos projetos, tem muita coisa legal acontecendo dentro da Hot Milk, mesmo agora ela não estando presencialmente, né? A gente está parcialmente presencial, mas de forma remota, e eu queria mostrar para vocês o que a gente faz de verdade, né? De uma forma bem clara, para que vocês possam conhecer tudo que a gente faz na Hot Milk e também, como o tema é startup, tem tudo a ver vocês conhecerem como iniciativas de startup ou algum que vocês conheçam podem usar a Hot Milk para lançar um produto ou um serviço, para desenvolver o seu negócio, tá? Então, eu vou fazer um overview da Hot Milk para vocês, trouxe aí um material bem legal para mostrar, e depois a gente entra no tema de startups e deixa um tempo para dúvidas de vocês, tá? Hoje eu cuido de todos os projetos de aceleração da Hot Milk, de incubação e também de inovação aberta, corporates. Então, sou coordenador da área, a gente tem uma equipe de 6 pessoas que fazem esse trabalho. Então, respiro startup todos os dias. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início aí à apresentação. E se vocês, para não perder, se vocês não quiserem anotar, mas tiver alguma dúvida mesmo sobre a própria Hot Milk, já vão colocando no chat, que depois eu ia pedir ajuda do pessoal da organização para fazer a curadoria e a gente responder. No final, a gente pode abrir o vídeo e também fazer através de vídeo e voz. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, acho que todo mundo já está vendo a minha tela. Deixa eu ampliar aqui. Então, falar um pouquinho primeiro da Hot Milk para vocês, tá? Se a minha voz estiver falhando ou alguma coisa, vocês, por favor, me interrompam para que eu não possa seguir, tá? Então, a Hot Milk, na verdade, é o ecossistema de inovação da PUC-PR. Nós somos todos PUC-PR. A Hot Milk, ela é um nome dado para o mercado, né? Para se a gente se destacar no mercado e poder navegar também, por exemplo, em outras universidades. Então, hoje a Hot Milk é neutra, né? O nome vem da brincadeira que remete a Curitiba, então, não sei se vocês sabiam, existe uma brincadeira do leite quente, que é a pronúncia do curitibano para quando fala em leite quente, né? E aí, por isso, surgiu o nome Hot Milk, para remeter à cidade de Curitiba, e ficou um nome que acabou pegando, e hoje é conhecido a nível nacional aí o nome Hot Milk. Bom, quais são as órbitas da Hot Milk? O que Hot Milk faz dentro do nosso ecossistema? Nós temos 5 órbitas de atuação, tá? A primeira delas é o P&D, tá? Que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ou PDI, né? Então, hoje a Hot Milk tem um papel dentro da pesquisa acadêmica, transformando ela em inovação. Eu vou entrar em todos os temas rapidamente, depois que eu expandir eles aqui para vocês, tá? O segunda esfera que a Hot Milk atua são startups, tanto programas de aceleração quanto de incubação. O terceiro é inovação aberta. O que é inovação aberta? São as grandes empresas que querem inovar e nos procuram para nós sermos os agentes que vão proporcionar inovação para dentro da organização. O quarto é estrutura física. Não sei se todos conhecem, nós temos bem na frente da universidade, nos mudamos ano passado, a Hot Milk era um prédio pequenininho, e ano passado a gente mudou para frente da universidade, onde tinha já um parque tecnológico, e hoje esse parque tecnológico, todo ele é Hot Milk. A Hot Milk faz a gestão e está dentro desse parque tecnológico. Então, o Tecnoparque, na verdade, é a casa da Hot Milk, tá? E por último, formação. A Hot Milk lançou agora
a Hot Milk Academy, e a gente vai falar sobre isso, é uma grande novidade, poucos de vocês sabem, a gente não está aberto ainda para pessoa física, só atendemos empresas, mas quem sabe ano que vem a gente vai abrir também para pessoa física. Então, essas são as 5 órbitas que a Hot Milk trabalha: pesquisa, startups, inovação com grandes empresas, estrutura física e formação. Vou passar rapidamente agora para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor essas 5 áreas que fazem a Hot Milk o ecossistema de inovação da PUC-PR. Então, vamos primeiro à questão da estrutura física. Então, ano passado, como disse, nós revitalizamos todo o Tecnoparque, que é a casa da Hot Milk hoje, e nós fizemos um movimento também de unificação do estado do Paraná. Então, hoje, a Hot Milk, ela é um ecossistema regional. Então, nós temos pessoas em Toledo, em Londrina e pretendemos ter ano que vem em Maringá também, que ainda não tem uma Hot Milk lá. Mas hoje é um ecossistema integrado com todos os campos da universidade. Nós temos uma gestão feita por nós, com pessoas focais dentro de cada campus. Isso ganhou muito mais força e levou também a inovação com mais força para o estado, para o interior do estado. Tá? Com relação à estrutura física, então, o Parque Tecnológico, que vocês estão vendo o vídeo aí, que tem até o Jardim da Inovação, tem áreas comuns para que as pessoas possam se conectar, vocês podem ir lá frequentar, a hora que a gente voltar à normalidade. Aqui é a aceleradora, então nós temos áreas de descompressão, de conexão. Aconteciam ano passado e o começo desse ano meetups. Essa é a parte de aceleração que está mostrando aí no vídeo, onde que são feitos os workshops para as startups. Nós temos o coworking, que nós iríamos inaugurar mais um coworking. Nós temos um coworking com 40 posições e construímos agora, recentemente, mais um coworking para mais 40 posições. Esses coworkings, eles não são abertos por hora para utilização, eles são um espaço compartilhado para abrigar startups jovens, iniciantes. Eles pagam um valor simbólico lá, bem baixinho, para manter a estrutura funcionando, não tem objetivo de dar lucro, e eles usam aquele espaço para se conectar com todo o ecossistema. Então, hoje nós temos mais de 40 empresas dentro desse espaço e estariam, né, dentro do Parque Tecnológico, dentro da Hot Milk, mais de 650 pessoas. Então, só para ilustrar, e o grande objetivo é conectar inovação e conectar negócios. Esse é o objetivo desse espaço físico. Então, hoje, como vocês veem, as nossas startups, né, são mais de 40, então nós temos startups desde 2 funcionários até empresas com mais de 100, que é, no caso, a Nokia, a divisão de engenharia. Então, nós temos as startups, as grandes empresas, as associações e também os laboratórios. Tem um laboratório de IoT lá dentro e o laboratório de games hoje, o LAGE, é dentro da Hot Milk também. Então, hoje a gente tem universitários lá dentro, no laboratório de jogos, nós temos associações promovendo eventos, nós temos grandes companhias buscando estagiários, buscando pesquisadores dentro da universidade, startups acelerando os seus negócios, né? Então, hoje, nós temos o maior hub de inovação do Paraná. Então, essa estrutura física, ela serve para abrigar empresas de base tecnológica, mas também tem 2 auditórios que, antes da pandemia, tinham eventos praticamente todos os dias para levar conhecimento. Então, pretendemos retomar em breve esses eventos, ano que vem, né? Estamos otimistas aí que até meados do ano que vem a gente consiga retomar, tá? Hoje, os eventos da Hot Milk, eles são todos online, e vocês podem ter acesso a esses conteúdos seguindo o Instagram da Hot Milk, onde nós nos comunicamos, né, para que vocês possam participar de workshops, palestras, webinars. Então, segue lá que a gente sempre está divulgando, estamos com sempre uma gama grande de eventos. Bom, segundo pilar são startups, e aí é o ponto de interesse de vocês, né, que vieram para essa palestra. Com relação a startups, nós trabalhamos em 2 frentes. A primeira delas é o programa de aceleração, que é chamado SpeedUp. O SpeedUp é um programa que teve esse ano uma versão, ano passado também teve 3 edições, e ano que vem vão ser 3 edições do SpeedUp. Só que nós mudamos um pouquinho o programa para atender mais gente.
Então, agora ele é online, né? É semipresencial, e ele vai acontecer a cada 3 meses. Detalhe, nós aceitamos aplicação no edital tanto para grupos com ideias, grupos com MVPs em lançamento no mercado e também startups já consolidadas em fase de crescimento acelerado, de growth, né? Ou scale-ups, que são startups aí de um porte que já estão expandindo a nível global. Então, ele funciona de uma forma customizada. O que vale realmente é o time e a ideia, né? O negócio, a ideia pelo qual a aplicação está sendo feita. O estágio indifere para nós, porque o programa é customizado e ele é feito uma curadoria individual. Então, só alguns números, nós temos mais de 12 milhões já investidos, não é investido pela Hot Milk. A Hot Milk tem fundos de investimento parceiros que investem nas nossas startups. Nós temos mais de 100 mentores e mais de 3.500 horas concedidas. Então, fora a aceleração, é a porta de entrada para a Hot Milk. Nós vamos abrir edital agora, mês que vem. Então, para vocês que têm uma ideia ou uma startup, fiquem ligados na hotmilk.pucpr, é o nosso Instagram, ou hotmilk.pucpr.br, que é o nosso site, tá? Porque lá a gente vai soltar o edital e é a porta de entrada para a Hot Milk. Os melhores projetos que passam pelo SpeedUp e se destacam, de novo, pode ser ideia, produto ou negócio, qualquer estágio, eles vêm para dentro da Hot Milk para um programa de incubação que se chama Evolution. Hoje, dentro da Hot Milk, ela faz gestão de 49 startups no portfólio. Então, nós temos 49 startups. Elas não pagam nada para ter esse processo, tá, de incubação, e elas têm assessoria jurídica, assessoria de imprensa e financeira, elas têm conexões para negócios, consultoria para desenvolvimento de plano de ação, mentoria e workshops de conteúdos. Nós estamos com uma turma agora que está começando, já iniciou, que são 49 startups que têm contrato com a Hot Milk, e a Hot Milk apoia esses negócios para crescerem, tá? Bom, e o que elas têm à disposição? Um board, né? Hoje esse é nosso board de mentores, eles são fixos, são mentores residentes, então essas startups que estão incubadas na Hot Milk, elas têm apoio, tanto na consultoria, investimento financeiro, marketing estratégico, negócios e vendas, e também mentorias esporádicas, como mentoria de tecnologia, jurídica, entre outras, tá? Então, nós temos um board fixo, e essas startups têm horas com esse board fixo, e a cada 3 meses, nós temos um comitê com esse board de mentores, e nós discutimos a performance das startups do portfólio. Quem não está performando bem não fica, ou seja, não está engajada, para que novas startups do programa de aceleração entrem para Hot Milk. E esse aqui, galera, é o nosso portfólio. São todas as startups que estão hoje conectadas com a Hot Milk. Então, nós temos hoje 49 startups, dá trabalho atender e acompanhar todas elas. Então, para vocês verem o tamanho hoje que é a Hot Milk, são 49 negócios tecnológicos inovadores que a Hot Milk faz a curadoria, acompanha e desenvolve, tá? Bom, agora a gente vai entrar para o terceiro ponto. A gente falou de estrutura física, falou de startups, o terceiro ponto é inovação aberta, tá? Inovação aberta, o conceito de inovação aberta, para que vocês entendam, é quando nós temos uma grande empresa que tem estrutura, tem faturamento, só que ela não é rápida e ela precisa desenvolver produtos ou serviços ou melhorar processos dentro da organização. O que ela faz? Ela vai lá e busca uma startup para trazer essas soluções para ela, ou busca uma universidade para trabalhar com pesquisadores. O que a Hot Milk faz hoje? Conecta todas essas pontas para que gere inovação. Esse é o nosso papel no trabalho de inovação aberta. Conectar, através de metodologia, né, empresas, startups e academia. E o que a gente entrega para essas empresas, pessoal, nos nossos programas de inovação aberta? A gente entrega 3 produtos para eles. O primeiro produto que a gente entrega é a mudança de cultura, né, que é o mindset inovador, a mudança de mentalidade. Nós trabalhamos a criatividade dentro das empresas, porque a criatividade é a base da inovação. Pessoas criativas transformam organizações inovadoras. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. Trabalhamos com o diagnóstico da inovação. A empresa quer inovar.
ela precisa saber onde inovar, e a gente apoia no diagnóstico da inovação. E, por último, nós conectamos com startups e com a universidade. E desse produto que a Hot Milk tem atuado, principalmente em 2019 e 2020, nós temos um portfólio já de programas onde nós conseguimos gerar inovação. Então, a gente conecta tudo isso para que a inovação aconteça. Então, a Hot Milk está no centro e vai conectando fornecedores, clientes, empresas, institutos de ciência e tecnologia, startups, universidade e pessoas. E desse processo resultou nesses projetos. Então, o que a Hot Milk está mudando hoje? Nós temos 2 programas já realizados na área da saúde com a Unimed Curitiba. Nós temos um projeto com a Copel de energia, com a Renault, ano passado, de mobilidade, um ciclo de inovação hospitalar, um programa do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, para o agronegócio, um programa de inovação para o Grupo Marista, a qual é detentor da PUC-PR, um programa para o transporte urbano de Curitiba e um programa de inovação na área da saúde, que é o RaiPuc. Então, todos esses programas a Hot Milk conduziu nos últimos 18 meses para levar a inovação aberta. Tá? E aí, colocando para vocês um pouquinho mais de detalhe em 2, trouxe 2 aqui para mostrar para vocês. O BRDE, então foram 10 startups selecionadas, nós conectamos a eles as maiores cooperativas do agronegócio do Paraná, e eles estão trabalhando provas de conceito. Esse é um caminho ótimo para uma startup fazer. Participar de um programa de inovação aberta e levar a sua solução para dentro da grande empresa. E isso já, a gente tem uma expectativa de fechar mais de 10 milhões em negócios nesse programa. Foram 325 no total, então vejam que a concorrência é grande. E por último, o da Unimed Curitiba, chamado Conecta Unimed. A Hot Milk faz tudo, gente. Ela desenha a marca, faz o site, desenvolve a publicidade, conecta a startup, aplica a metodologia até a implementação. E nesse projeto, nós tivemos vários números, e só o que eu destaco para vocês, num dos projetos que a Hot Milk apoiou a implementação, teve uma redução de 1,5 milhões em custos em 8 meses. O projeto custou quase nada para a empresa e gerou 1,5 milhão de redução em 8 meses, tá? Bom, seguindo aqui, até meu computador está travando um pouquinho, nós temos hoje um portfólio de 1.137 startups conectadas no nosso hub, e toda vez que a gente faz um programa, a Hot Milk aciona esse hub para que traga soluções para essas grandes empresas. Bom, vamos entrar no nosso 4º ponto, estamos chegando já no final, né, do que eu queria mostrar para vocês da Hot Milk. Então, o que a Hot Milk faz com pesquisa e desenvolvimento? Vocês estão na graduação hoje. Vocês vão desenvolver, dentro da formação empreendedora, ideias de negócios, ideias de startups. Vocês podem trabalhar depois essas ideias no mestrado e doutorado. E hoje a PUC ela tem 16 cursos de estrito sensu, que é de mestrado e doutorado, né? Então, esses cursos, vocês podem trabalhar a pesquisa de vocês. E onde que a Hot Milk entra nisso? A Politécnica hoje é referência em P&D, então é a principal escola da universidade em pesquisa e desenvolvimento. Então, você tem lá a tua pesquisa e você pode trabalhar esse mapa de desenvolvimento, que é fazer a concepção da ideia, gerar a prova de conceito, criar o protótipo, fazer um pré-mercado, que é a validação do MVP, e ir para mercado. A Hot Milk, ela acompanha e vai apoiar isso, conectando com grandes empresas, né? E aí são vários serviços que eu não vou entrar no detalhe, que a Hot Milk apresenta para grandes empresas, conectando pesquisadores. E um outro ponto também que a gente faz, que tem tido grandes resultados, que pode impactar vocês no futuro, é as grandes empresas financiando bolsas para pesquisadores. Então, quando você for fazer um mestrado ou doutorado, você pode fazer o mestrado ou doutorado, a pesquisa aplicada para a empresa. E só nos últimos 24 meses, pessoal, foram 128 bolsas de mestrado e doutorado financiadas por empresas. Então, a ideia, quando vocês forem fazer o mestrado e doutorado de vocês, se vocês têm interesse em startup e têm interesse em fazer mestrado e doutorado, é já olhar numa ideia de negócio, que vocês vão ter apoio, se for boa ideia, obviamente, né, apoio da Hot Milk para conectar isso com grandes empresas e poder depois você vender essa propriedade intelectual para a empresa ou até mesmo montar um negócio, tá?
Isso aqui são os parceiros, não vou entrar no detalhe com vocês, tá? Deixa eu passar aqui. E por último, chegamos no nosso último ponto, que é a Hot Milk atua. Vejam quanta coisa que a gente faz para uma equipe extremamente pequena, né, comparado ao tanto de coisa que a gente realiza. Isso aqui é novidade em primeira mão para vocês, isso não foi divulgado ainda, então vocês estão sabendo aqui em primeira mão. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui para dar uma olhada no paladar. Então, a Hot Milk Academy é uma nova iniciativa da Hot Milk. É uma área que está desenvolvendo o que a gente chama de Innovation Skills, né? Hoje, a universidade, ela trabalha o quê? Hard Skills, competências técnicas, então vocês têm disciplinas técnicas dentro da universidade. Ela trabalha também Soft Skills, né? Só que hoje, o que a Hot Milk quer fazer? Ela quer completar isso em uma demanda gigantesca que tem por inovação das empresas. Ela quer preparar profissionais para serem inovadores. Então, a Hot Milk Academy está entrando agora com as habilidades necessárias para você ser um inovador, que são os Innovation Skills, né? Ensinar pessoas para desenvolver a inovação. Então, qual que é o nosso mote aqui? Dar a capacidade para as pessoas poderem aprender, criar, gerar e desenvolver inovação nas grandes empresas. Hoje, a gente está fazendo só com as grandes empresas a Hot Milk Academy, mas há possibilidades de estar aberto ano que vem de uma forma diferente, tá? E que forma a gente faz isso, tá, pessoal? A gente traçou um nivelamento e hoje nós levamos o trabalho de inovação em 4 vertentes diferentes, níveis diferentes, né? Os colaboradores, os agentes de inovação que as grandes empresas têm, as equipes de inovação e para os gestores e diretores. Então, a gente tem conteúdos próprios para todos os níveis dentro de uma organização. E aí, o que a gente entrega, pessoal? Quais são os cursos que a Hot Milk Academy está levando para essas grandes empresas, tá? Aqui eu elenquei os principais deles. Criatividade. Criatividade é a base de inovação, então a gente leva cursos de criatividade. Gestão de ideias, então como a organização faz a gestão de ideias dentro dela. O Design Thinking, que é uma abordagem para trabalhar problemas e gerar soluções. Inovação na prática, implementação. Liderança da inovação. Cultura da inovação. Diagnóstico da inovação. Métodos ágeis de projetos, né? A gente está falando hoje dos sprints, do Scrum, então a gente treina as empresas para usarem os métodos ágeis, e também a questão aí da prospecção tecnológica e propriedade intelectual, tá? Então, esses são os cursos que a Hot Milk já está com grandes clientes, e a Hot Milk também é academia para inovação, tá bom? Bom, galera, então, tudo isso é para dizer que o nosso foco é inovação e a gente está trabalhando forte nos últimos anos, né? A Hot Milk, ela vem crescendo muito para se tornar aí, e a gente tem um grande desafio de se tornar a gente quer se tornar o maior ecossistema de inovação do Brasil, é o maior do Paraná hoje, está entre os maiores do Sul, e o nosso Big Dream é ser aí o maior do Brasil. Eu queria interromper agora, antes de a gente entrar agora no tema de startups propriamente dito, interromper um pouquinho minha apresentação e queria abrir para perguntas, tá? Antes de a gente falar só de startups, se alguém tem alguma pergunta sobre a Hot Milk, alguma dúvida, enfim, quer fazer alguma pergunta sobre a Hot Milk. Pode fazer no chat também, se vocês quiserem, não tem problema, tá? Alguém tem uma dúvida? Todo mundo sabia que a Hot Milk fazia tudo isso ou não? Alguém quer colocar no chat se sabia ou não sabia? Vocês sabiam que a Hot Milk fazia tudo isso? A Ana Paula falou que sabia. Alguém mais? Sabia que fazia só uma parte, não tudo isso. Legal. Muito bom. Que legal, que bom que a maioria não sabia, né? Porque é o nosso objetivo também que vocês saibam tudo que a gente faz, porque a gente é da universidade, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí no chat. Gostaria que aprofundasse sobre o mestrado com apoio da Hot Milk. Legal.
É necessário aluno da PUC-PR fazer parte do programa Speed Up Startup? Então vamos lá, vamos às perguntas aí que surgiram. O Bernardo aí fez uma pergunta, se é necessário ser aluno da PUC-PR para fazer parte do programa Speed Up Startups da Hot Milk. Bernardo, não é necessário, tá? A Hot Milk ela é aberta por mercado, então você pode montar um time com aluno da universidade e pessoas de fora, tá? Então não é necessário que seja somente aluno da PUC-PR, tá bom? Então pode ser aberto, tá? Ó, a Úrsula, gostei ali, ó, para mim era tanta coisa que não ficava claro o que fazia. Então, que bom que a gente conseguiu passar isso para vocês. Com relação ali, a Mônica fez uma pergunta sobre mestrado e doutorado com o apoio da Hot Milk, né? O que a Hot Milk faz? Ela está sempre em contato com grandes empresas, tá? Então, o que acontece? A curadoria do mestrado e doutorado, ela é feita pela escola dentro da universidade. Então, o que a gente faz? Hoje, vou dar um exemplo, a Bosch, que é uma empresa aí que faz motores, ela nos procurou e a gente fechou uma bolsa para um projeto específico da Bosch. O que a Hot Milk faz? Entra em contato com a escola e vê que pesquisadores que poderiam trabalhar nesse projeto. Então, ela vem de uma necessidade da empresa e a gente vai para dentro da universidade e vê com as coordenações aí da área do estrito senso quem está realizando alguma pesquisa que pode ser trabalhada para aquela empresa. E aí a gente faz a conexão, tá? Ou, outro exemplo, algum projeto, né? Então, por exemplo, a Copel estava com um projeto de desenvolver um sistema de reaproveitamento de caldeiras, por exemplo. A gente foi lá e viu quem tinha um professor ou um aluno que teria competência no mestrado e doutorado para desenvolver esse projeto, e a gente conectou. Então, é dessa forma que a Hot Milk faz. Ela vê as necessidades das empresas, que nós estamos sempre em contato, e vai lá e conecta para que veja se tem algum pesquisador trabalhando com algum projeto desses e possa conectar com a empresa, tá? Não sei se respondi sua pergunta, Mônica. A Úrsula, e para as startups que já são empresas, como faz para participar ou fazer parceria? Então, para a questão, Úrsula, as startups que já são formadas, elas entram no Speed Up normal. O Speed Up, ele é customizado. Então, eu consigo atender hoje uma empresa de ideias ou uma empresa grande. Só que ela tem que passar pelo edital, se inscrever, porque a gente não consegue atender todo mundo. Então, a gente vai abrir edital agora. Tendo um bom desempenho no Speed Up, ela vira incubada e fica conectada permanentemente com a Hot Milk, gerando negócios, recebendo mentoria, captando recurso financeiro. Então, a porta de entrada para qualquer empresa ou startup é se inscrever aí no Speed Up e, obviamente, ter uma boa ideia de negócio, tá? Legal. Maravilha, pessoal. Então, acho que se tiver mais alguma pergunta, tá? Mas, enfim, é tudo isso que a gente faz e a gente é realmente apaixonado pelo que faz. A Hot Milk tem crescido muito, a gente tem crescido bastante e o objetivo nosso é ser um agente de inovação e empreendedorismo da universidade para o mercado, tá? Bom, vou voltar para a apresentação agora e eu trouxe os dois temas para falar para vocês, que é a questão dos clientes e a questão de montando times engajados dentro de startups. São, acho que, as duas pontas desafiadoras hoje de qualquer startup. Deixa eu só ver aqui que tem mais uma pergunta. Pergunta do Hermes, né? Qual a porcentagem da Hot Milk na parceria? A Hot Milk mudou, ela não tem porcentagem nenhuma no equity da empresa ou da startup, que é na participação. Então, a gente não tem nada da startup. O que a gente faz para as startups é virar um agente de captação de negócios e também de investimento. Nesse caso, existe um valor de 5%, que é repassado para a Hot Milk, para como se fosse uma contrapartida por tudo que a Hot Milk, os serviços que a Hot Milk prestou. Então, a Hot Milk presta serviços para a startup, e se a startup precisa captar e a Hot Milk for ela que captar, ela fica com 5% como uma contrapartida. Mas a startup não é obrigada a captar com a Hot Milk, tá? É sempre uma relação muito aberta, tá? Então, só para colocar isso com bastante clareza para vocês, hoje a Hot Milk não pega mais participação de nenhuma empresa. Beleza, Hermes? Bom, vamos entrar então agora para o tema que eu trouxe para vocês também, e depois dúvidas sobre startups, sobre MVP, lançamento de produto. Vamos tentar fazer um bate-papo
sobre isso para tentar enriquecer. Então, vou anotando as perguntas de vocês. Deixa eu só fechar aqui e compartilhar a minha tela de novo. Então, vamos lá. Bom, então, agora a gente vai trazer o tema de startups para vocês. Mas antes disso, eu trouxe 2 exemplos para vocês do que eu vejo acontecer muito. E essa é uma dica para quem tem um negócio, se você já tem uma startup, ou se vocês pretendem ter uma ou têm uma ideia. Eu trouxe 2 exemplos para vocês do que eu digo que é o grande problema das falhas das startups. Em torno de 50%, 52% delas, elas falham porque elas não encontram o que a gente chama de PMF, pessoal. O que é o PMF? Acredito que alguns de vocês já saibam. É o Product Market Fit. É o teu produto encontrar uma dor do cliente. Então, o mindset, a mentalidade de uma startup, ela tem que ser focada para o problema e não para a solução. Isso se tornou aí, pessoal, muito clichêzão falar isso, focar no problema, focar no problema. Só que as pessoas acham que o problema é algo que está ali, que tu vai encontrar, que ele tá, assim, ele vai passar correndo na tua frente e tu vai ver ele. O problema é você vestir o chapéu de cliente e olhar dessa perspectiva, tá? Então, a grande falha de qualquer negócio, de qualquer startup, é não resolver um problema e focar muito na solução. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, só para contextualizar com vocês, para que vocês possam entender como surgiram 2 negócios que são avaliados em mais de bilhões de dólares, 2 negócios extremamente disruptivos, e como eles surgiram. Eu não sei se vocês sabem dessas histórias, mas é engraçado quando você começa a pesquisar e estudar como se começam negócios. Geralmente, a pessoa ela vai no viés da ideia. E vejam que os grandes negócios, eles passaram por uma dor, ou de algum conhecido, ou dos próprios founders. E eu trouxe 2 dores, só para setar a mente de vocês, de que 2 founders de 2 grandes startups globais, eles passaram e inventaram seus negócios a partir dessa dor, tá? Então, vou colocar aqui, um pendrive esquecido. O que vocês acham que surgiu de um pendrive esquecido? Coloca aí no chat para eu ver. Quem acha? Tá na cara, né? Isso aí tá fácil demais, né? Um pendrive esquecido. Deixa eu voltar aqui para o chat. O que surgiu de um pendrive esquecido? É uma startup. O Lucas colocou nuvem. É nuvem, mas é uma startup. Chuta aí alguma que trabalha com nuvem. Bora, pessoal, palpitar aí. Andrei, Dropbox. Isso aí, acertou, muito bom. O que surgiu? Olha o problema dos caras, gente. Falta de grana e um colchão de ar. O que vocês acham que surgiu de falta de grana e um colchão de ar? Quem chuta? Bora lá. Falta de grana e um colchão de ar. Esse era o problema dos caras. Bernardo, boa. Mandou bem. Airbnb. Pessoal, então assim, são 2 problemas. E só para contextualizar, a questão do pendrive é o Dropbox. O Dropbox surgiu pelo Drew Houston, que era um estudante do MIT, né? E ele era um consultor, tá? E ele estava fazendo uma consultoria. E sabe o que aconteceu, galera? Ele esqueceu o pendrive dele dentro do ônibus. E ele chegou na consultoria, ele não conseguiu executar a consultoria, porque tinha esquecido os documentos no pendrive e estava dentro do ônibus. Nesse mesmo dia, ele teve a ideia de colocar os arquivos na nuvem, porque os arquivos eram... Como que a pessoa guardava o arquivo, galera? Ela mandava um e-mail para alguém ou para ela mesma com anexo do arquivo. Olha que loucura. É assim que as pessoas guardavam na nuvem, uma nuvem gambiarra. E ele vendo esse movimento, cara, por que eu não crio um repositório online num servidor e para guardar arquivos? E assim, em 2007, ele surgiu o Dropbox. Airbnb, né? Falta de grana e um colchão de ar, né? Teve os 3 fundadores do Airbnb, o Brian, o Joe e o Nathan, eles eram designers em São Francisco. E o que aconteceu?
Em 2008, estava tendo uma conferência de designers em São Francisco. O que eles fizeram, galera? Eles estavam sem grana, eles tinham um quartinho no fundo e tinham um colchão de ar. Eles foram lá e divulgaram o Airbnb. Sabe o que significa Airbnb? Air, Bed and Breakfast, ou seja, colchão de ar e café da manhã. Isso que significa Airbnb, Air, Bed and Breakfast. Então eles pegaram e alugaram aquele colchão de ar, né, e colocaram à disposição. E eles, de um dia para o outro, criaram um sitezinho que é mó feio e lançaram. E rapidamente as pessoas alugaram. E o detalhe importante, os 3 primeiros clientes do Airbnb foi uma mulher de meia idade, um indiano e um pai de família. E foi totalmente contra o que eles imaginavam. Foi totalmente contra porque eles imaginavam que quem usaria o Airbnb era só o público jovem. E quando eles viram esses 3 primeiros clientes, que era além do público que eles tinham, eles foram com tudo para cima e conseguiram acelerar os negócios. Então, um consultor e 3 alunos de designer fundaram 2 das grandes companhias globais, startups, que valem bilhões. E só para uma curiosidade, que não vem ao caso, mas só para colocar, o Dropbox, ele é investido, um dos investidores é o Bonovox, do YouTube, e do Airbnb é o Ashton Kutcher, que é o ator famoso, também investidor do Airbnb, só como curiosidade para vocês. Mas o que eu queria colocar para vocês é: tenham essa mentalidade de olhar para dores, para problemas. É ali que vem as soluções, né? Vou dar um outro exemplo para vocês que eu não trouxe, mas que eu gosto de ilustrar sobre startups. Nubank. Nubank foi o primeiro unicórnio brasileiro. É uma empresa avaliada em mais de 1 bi. O que o Nubank, o colombiano, se não me engano é colombiano, que foi o primeiro, depois ele teve os co-founders ali, mas foi o primeiro founder, o que ele olhou? Ele não resolveu nenhum problema financeiro. Sabe qual que é o foco de dor do Nubank? Experiência do usuário. O Nubank investe pesado e o produto Nubank principal é a experiência do usuário. Toda a força motriz da companhia, ela está em dar a melhor experiência para o usuário. Por isso que ela trabalha com taxas de juros isentas de cartão de crédito. Hoje o cliente ele é tratado de uma forma única, né? A experiência em redes sociais é fantástica, o atendimento é fantástico. Então o foco, olha que interessante, o principal produto do Nubank é a experiência do usuário. O resto, obviamente que ele tem que ter um serviço bom, um produto bom, só que se ele fosse focar só no produto e o grande foco de dor não fosse a experiência do usuário, ele não teria se destacado. Ele tem que colocar esforço aonde está a dor de mercado. Então, às vezes, tem o mesmo serviço, você não pode focar no produto. Qual que é a dor que aquele serviço está sofrendo? Porque você pode focar na melhoria dessa experiência e o teu produto ser parecido ou igual no mercado, só que a experiência ser única. Que aí sim é um diferencial competitivo. Então, essa é a questão. Aonde que dói, tá? E aí vou trazer para vocês a questão de times para startups. Eu trouxe alguns pontos para discutir, que eu gostaria de compartilhar, que, na minha experiência, dentro da Hotmilk, acompanhando vários projetos, eu acredito ser essencial para quem quer montar uma startup. Montar um time é o primeiro pré-requisito para que você tenha sucesso. Sem pessoas qualificadas, engajadas, vocês não vão conseguir levantar nenhum negócio. Então, eu trouxe para vocês os pontos que eu acho primordiais para construir times engajados. São 6 pontos, tá, pessoal? Para vocês formarem um grande time. O primeiro deles, pessoal, é diversidade. E aí é a primeira falha que ao montar time as startups cometem. Trazer pessoas que tenham somente bom relacionamento, sejam próximas, sejam amigas, né? O que acontece quando você tem pessoas que são muito próximas, muito amigas? Elas têm dificuldade de divergir, elas têm dificuldade de contrapor. E o primeiro ponto do crescimento é divergência de ideias para depois convergir ideias. Então, se você não tem diversidade, você vai estar carente de pensamento crítico. E isso é uma falha muito grande. Escutar duras críticas de um time interno, dentro de uma organização, ninguém gosta. Então vai lá o founder, se apaixona para a ideia,
Aí, em vez de ele trazer alguém com diversidade para criticar a ideia dele no bom sentido para construir, ele quer o tapinha nas costas. Ele quer dizer que é bom, quer dizer que, nossa, sensacional, a ideia é brilhante. Daqui a 6 meses está quebrado. É o que mais acontece. Então, traga alguém que seja um tubarão no teu aquário da tua startup, que seja um crítico. Mas tem que estar alinhado a mentalidade que a crítica ela tem que ser primeiro a divergência para depois a convergência. Mas só acontece isso com diversidade. Senão não cresce, gente. Se não tem uma alavanca que faz as pessoas do time pensar, que contra-argumenta, vai todo mundo para o mesmo lado. Isso é muito perigoso, tá? O segundo ponto é uma liderança engajada. Cara, a gente precisa ter numa startup hoje líderes que vistam a camisa e que estejam à frente do negócio. E aí tem o conceito que a gente usa, que é líderes hands-on, mão na massa, construtores, né? Se você for uma pessoa que tem uma ideia e está montando um time, e você for o cara só que bate o bumbo, desculpa, também não vai funcionar. Então, uma liderança engajada é uma liderança que vai lá e bota a mão na massa e faz acontecer. E não fica só no discurso. Não tem nada mais profundo para você conseguir ter um time bom de uma startup, é o líder for lá, botar a mão na massa, botar para fazer, mostrar como é que se faz e trabalhar junto com o time. Tá? O terceiro ponto que eu trouxe para vocês, eu acredito ser o ponto mais importante, tá, gente? Conexão com propósito, né? Propósito está batido também, clichê, as pessoas usam tanto as palavras que acabam tirando o sentido delas. Mas propósito é algo muito potente. Mas de tanto usar a palavra, as pessoas falam, propósito, bullshit. Mas na verdade não é, pessoal. Se vocês trabalharem na startup somente por criar uma ideia que revolucione, se apaixonar pela ideia, se apaixonar pelo retorno financeiro, infelizmente, vocês não vão durar muito tempo, a startup, o time vai se desconstruir. O time todo tem que estar engajado no propósito da organização, né? Realmente, você pega um Nubank da vida. Cara, não sei se vocês já conversaram com alguém que trabalha no Nubank. A galera é apaixonada pelo propósito do Nubank. O CEO do Nubank, assim, leva esse propósito da experiência do cliente tão a sério, que gera esse impacto de mudar vidas no que tange ao produto financeiro que eles têm, através da experiência, a máxima experiência, ter fãs. O lema do Nubank é que os clientes amem eles. Toda organização permeia isso. Então, a conexão com o propósito é o que vai mover todas as caixas, que são todas as áreas, desde os desenvolvedores, a parte de marketing, a parte de gestão financeira. Então, tem que ter conexão com o propósito. Qual propósito você quer vir? Na hora de formar um time, não avalie só competências técnicas, pessoal. Um time de alta performance de uma startup é um time engajado com o propósito. Então, na hora de filtrar, vejam se a pessoa realmente está vindo porque ela acha cool, está na ideia, ou ela é engajada com o propósito da startup. Tá? O quarto ponto, pessoal, é alinhamento, né? Isso é de extrema importância, principalmente no momento atual que a gente tem. Tem que ter reuniões periódicas de alinhamento. Precisa ter esses follows. Por isso que o Scrum, eu não sei se vocês conhecem, o Scrum é uma metodologia ágil de entregas, onde na segunda-feira o Scrum Master determina os jobs a serem feitos da equipe, faz o alinhamento e durante a semana a equipe vai entregando. Na outra segunda-feira, a equipe tem que prestar contas das entregas que ela fez naquela semana. E o Scrum Master o papel dele é fazer esse alinhamento, né? Então, ter um alinhamento com o time engajado nas entregas faz toda a diferença para a startup poder crescer. Startups que não trabalham com essa metodologia, eu vejo bastante problema de entrega. Não consegue entregar no prazo, não consegue atender o cliente como deveria. Então, esse alinhamento, ele tem que ser periódico. E uma das dicas que eu dou é utilizar a metodologia ágil como forma de fazer esses alinhamentos, tá? O quinto ponto é a comunicação assertiva. E aí, eu falo um ponto que nós aqui da Hot Milk levamos como premissa. A verdade doa quem doer. A verdade doa a quem doer. Nós, muitas vezes, omitimos coisas, omitimos pensamentos,
omitimos pontos de vistas, omitimos críticas. Isso faz tudo criar um castelinho de carta com relação ao time. Então, comunicação assertiva significa falar a verdade sempre. E permitir que a equipe exponha suas ideias. Aqui na Hot Milk, desde a assistente, analista, coordenação, gerência e diretoria, tem liberdade para falar o que pensa. Então, muitas vezes a assistente nossa dá um puxão de orelha na gente. Dá um puxão muito. Isso é comunicação assertiva para mim. É falar a verdade sempre. A gente tem mania de empatia é importante, mas ser empático demais e não falar a verdade para não ferir o ego da pessoa ou não ferir aquela paixão que ela está tendo é a ruína também de qualquer startup. É óbvio, gente, que a verdade tem que ser falada de uma forma assertiva também, né? Ser bem colocada, não num tom de crítica e degradação, mas num tom de construção. Esse é o tom de uma comunicação assertiva, verdade e empatia, tá? E o último ponto que eu queria trazer para vocês é feedback. Então, feedback tem que ser constante. A equipe, ela precisa saber que ela está performando ou não está performando. A pior coisa num time de uma startup é você demitir alguém que não sabia que ia ser demitido. Esse é um erro, eu já fui gestor, sou gestor há muito tempo, trabalhei em multinacional e é muito desconfortável. Se vocês querem ter um time engajado, o time tem que saber o que está ou o que não está performando. Esse é o segredo também de construir um time de alta performance para uma startup. É dar feedback constante. O time todo. E o feedback tem que ser 360, tá? Não pode só partir da liderança. Tem que partir também da equipe. A equipe tem que dar feedback para o líder. Essa construção de um time de alta performance, ela só se dá através de feedbacks. Então, pessoal, depois a gente pode explorar com perguntas, mas esses são os pontos-chave que eu enxergo na vivência com startups para que realmente formem times engajados, formem times de alta performance, tá bom? Agora a gente vai entrar para o segundo tema. Clientes, né? Ali, no briefing que foi me dado, estava a questão de pré-requisitos, como falar, etc. Eu trouxe uma maneira um pouquinho mais genérica, pegando como base as startups que eu enxergo que têm um bom trabalho com o cliente. Então, quando você vai lançar um produto ou serviço numa startup, não sei se todos aqui conhecem, mas é o conceito do Eric Ries, que é o Lean Startup, né, que é a startup enxuta. Se vocês querem ter um negócio, querem ter uma startup, esse livro é obrigatório. É o primeiro livro que vocês têm que ler, é o Startup Enxuta, do Eric Ries. Então, por que eu estou trazendo o Eric Ries para falar de clientes? Porque no modelo da startup enxuta, de uma forma resumida, como que trabalha essa startup? Ela constrói o protótipo, o MVP, que é o mínimo produto viável, ela lança isso no mercado, ela valida com os clientes, então ela vai validando os pré-requisitos da necessidade de melhoria daquele produto, né? E depois ela vai colhendo feedbacks e vai aperfeiçoando o MVP. Na startup enxuta nunca se constrói um produto final, se constrói uma proposta de valor. O que eu posso entregar agora, um analgésico que vai resolver a dor daquele cliente. E aí eu vou construindo e melhorando a jornada do cliente. Tem várias técnicas para isso, que depois, se vocês quiserem, eu posso falar sobre algumas delas, né? Mas dentro da construção com clientes, em startups, eu trouxe 5 pontos para apresentar. Então, vamos lá. 5 pontos que eu acredito serem essenciais para uma construção de um produto ou serviço junto com os clientes, tá? O primeiro ponto é você sair... Olha que interessante, essa frase tem uma conotação que é muito importante. As grandes empresas sempre falam assim, foco no cliente. E não se está mais tendo foco no cliente. Foi um viés diferente agora. É o foco do cliente. Abordagem. Não é mais eu olhar as minhas ações pro meu cliente. É eu olhar o que o meu cliente está enxergando. Então, o primeiro ponto da construção para vocês melhorarem um produto ou serviço é o foco do cliente. Aonde que ele está olhando? E para isso, a gente precisa trabalhar com muita pesquisa,
principalmente utilizando ferramentas para entender as necessidades do cliente. Então, numa premissa de lançar um produto, você primeiro tem que entender qual que é o foco do cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma startup que lançou um produto e teve que entender qual que é o foco do cliente para depois ela desenvolver o produto. O nome da startup é a Chave. Ela trabalha com fechaduras inteligentes, tá? E é hardware. Hardware é muito difícil de você desenvolver porque tem um custo elevado, diferentemente de software, né? O que a startup fez, pessoal? Ao invés dela construir um protótipo primeiro, ela foi acelerada e nós apoiamos nesse processo. O que ela fez? Ela tentou entender qual era o foco do cliente dela, para que ela iria usar uma fechadura inteligente. Então, ela criou toda uma proposta de valor, usando aí o Business Model Canvas, né, o Canvas de proposta de valor, construiu tudo isso, criou uma landing page, vendendo a proposta da Chave com design legal, e depois ela foi fazendo várias perguntas para vários nichos de clientes do que eles poderiam usar aquela fechadura inteligente. Então, eles foram ver qual era o foco do cliente. Então, ela foi fazendo isso, trabalhando em grupos, trabalhou com imobiliárias, trabalhou, depois descobriu que o principal foco poderia ser o Airbnb, trabalhou com pessoas residenciais, e ela viu que o maior foco estava em imobiliárias que tinham uma dor. Qual que é a dor que o foco do cliente? Ter um claviculário, nem sei se pronuncia assim, muito grande e ter vai e vem de chaves. Então, ela fez esse processo de captura de dados e depois que fez esse processo para entender qual era o foco do cliente, sabe o que ela fez, pessoal? Ela iniciou uma pré-venda para ver se as pessoas iriam passar o cartão e comprar aquele serviço. Então, ela precificou a fechadura inteligente de várias faixas, testou isso em vários grupos de clientes para ver qual que seria o preço que as pessoas daquele grupo de clientes estavam dispostos a pagar. E aí, fazendo isso, ela encontrou qual que era o foco do cliente, só assim ela foi desenvolver o hardware. Antes disso, ela não fez o protótipo. Ela primeiro pesquisou e trabalhou qual que era o foco do cliente dela. E o que aconteceu? Hoje ela está entregando o primeiro lote com 1.000 fechaduras inteligentes por uma imobiliária que é o principal cliente dela agora nesse início, tá? Então, o primeiro ponto é descobrir qual que é o foco do cliente e não ter o foco no cliente, tá? O segundo é estar sempre conectado, tá? Então, esse é um ponto importante porque o que acontece? Vocês são clientes, provavelmente, a grande maioria da Netflix e também alguns, acredito que da Nubank. Se você olhar nas redes sociais, vocês vão ver que a Netflix responde praticamente todos os comentários. Ela está o tempo todo conectada. Vai olhar uma empresa de telefonia, um banco, se faz isso. Não faz, galera. Então, essa é uma maneira também de entender a necessidade do cliente. Você criar algumas campanhas específicas em redes sociais e depois, estando conectado com o cliente nessas campanhas, começar a medir a interação deles naquele conteúdo. E você tem que estar conectado o tempo todo, respondendo e conversando com esse cliente. É só assim que você vai pegar pequenas coisas da visão do cliente que você não pegaria se você não estiver conectado o tempo todo. Então, essa é uma segunda premissa que muita gente falha nas suas startups, é não estar conectado o tempo todo com o teu cliente. Você precisa estar conversando sempre com ele. Não pode ter distanciamento. Só você olhar as startups de maior sucesso com clientes, elas estão o tempo todo conectado com eles, tá? O terceiro, ouvir o tempo todo, né? E aí, a grande sugestão, né, que todas as empresas usam é trabalhar pesquisa e ouvir o que o cliente tem. E aí as pesquisas, elas podem seguir de diversas formas, né? Depois da utilização do serviço, na hora da assinatura. Então, você tem várias formas de ouvir. Uma das grandes ferramentas utilizada para saber se os clientes realmente estão gostando do produto ou serviço é a pesquisa de NPS, que é Net Promoter Score, né? Que é avaliar o índice de recomendação dos seus clientes para outros clientes. Então, tem que aplicar pesquisa o tempo todo, né? E de forma sutis, que não seja uma coisa inoportuna para o cliente, mas tem que estar ouvindo a satisfação. Tem muita startup que comete o erro de lançar um produto e não colher feedback depois desse produto. Não ouvir o cliente.
Então, você tem que conversar com ele, você tem que gostar de ouvi-lo e entender o que ele tem a dizer, porque isso é subsídio profundo para uma mudança e uma melhoria de produto, tá? O quarto ponto que eu queria trazer para vocês é um ponto que também trazendo cases como Nubank e Netflix, né? Quando fala de cliente, essas duas startups são cases globais, né? Uma brasileira e uma internacional. Vocês veem as brincadeiras que a Netflix e também o Nubank fazem? Elas fazem essas brincadeiras, essas jogadas para criar laços emocionais. Laços emocionais são difíceis de se quebrar e laços emocionais criam entusiastas do produto ou serviço, né? Vocês veem lá a Netflix tratando, né, com os clientes em primeira pessoa, brincando, tendo uma tirada com eles nos comentários, né? E aí eu trouxe um exemplo que aconteceu, que eu ouvi recentemente num podcast, que o Gustavo Caetano, que é também de uma startup brasileira, ele contou isso num podcast dele, falando de uma experiência emocional que ele teve com a Nubank. Ele estava fora do Brasil, né? E o cartão de crédito dele do banco travou, ele não conseguiu contato com o Brasil, não conseguiu resolver o problema. Ele tinha o segundo cartão de crédito da Nubank. O que ele fez? Ele mandou uma mensagem. No que ele mandou a mensagem, olha que interessante, pessoal, a hora que ele mandou uma mensagem para o suporte da Nubank, o suporte da Nubank mandou a seguinte mensagem: olha, Mineirinho, tô vendo aqui que você está querendo comprar aí fora do Brasil e não está conseguindo. É isso mesmo? Olha a mensagem que o atendimento da Nubank mandou. O Gustavo Caetano, ele é mineiro, ele é de Minas. Olha aí, Mineirinho, tô vendo que você está querendo comprar e não está conseguindo, né? Olha que interessante, olha que fantástico ele pegar o dado. Então, o cliente entrou, em vez de responder, o CRM da Nubank já colocou para o atendimento uma informação extremamente importante. Imagine como o cara se sentiu. E o cara falou isso num podcast recentemente. Então, ter essa questão de criar laços emocionais e ter ferramentas para isso é de suma importância. E aí depois ela liberou o crédito internacional na mesma hora para ele e disse o seguinte: e vê se não compra muito, hein? E mandou um tchau pro cara. Olha a experiência e o laço emocional criado com atendimento de excelência no cliente. Só para trazer também um exemplo para vocês de como se cria laços emocionais, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui também, no que tange a cliente, que também é um grande problema de grandes companhias e algumas startups no começo. Quando você tem um MVP e está lançando isso no mercado, você vai ter muito bug. Vai ter muito bug. Conserta rápido. Conserta rápido e seja transparente com o teu cliente quando não der certo. Às vezes o cliente fica chateado, fica nervoso. O que às vezes algumas empresas acontecem que fazem, né? Elas acabam se afastando do cliente porque não querem ouvir. Então, se você não tem um atendimento que conserta as coisas rápidas, você também não vai conseguir entender e melhorar o teu produto e ter uma boa gestão dos seus clientes. Então, consertar erros rapidamente é tão importante como uma entrega do produto com qualidade, tá? Porque a gente sabe que o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, é muito maior do que o custo de retenção. Então, tem que se investir em um bom suporte para consertar rapidamente os problemas gerados para os clientes, tá? Galera, bom, uma fala aí de 1 hora para vocês, dos pontos que eu queria abordar, tanto em clientes quanto também em times de alta performance e também o que eu trouxe para a Hot Milk, tá? E agora eu queria abrir para vocês para perguntas, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre startup, alguma com relação à aceleração de startups, com relação a cases? Estou super aberto para vocês, para qualquer pergunta. Um comentário aí da Mônica, né? Amei seu exemplo do feedback, porque é algo que eu brigo muito, porque apesar de anos, ainda é um dos pontos falhos das empresas, especialmente as de RH. As pessoas nunca têm retorno porque não foi chamado ou foi dispensado. É uma falha de comunicação. Perfeito, Mônica, exatamente isso. Alguma dúvida? Alguma curiosidade que vocês queiram saber? Aí, Guilherme mandou aí dicas para começar uma startup. Primeiro, tem um problema a qual vocês enxergam.
não pensem no produto, então tenham um olhar de um problema. Quando vocês só comecem uma startup, quando vocês tiverem clareza de um problema. Então, por exemplo, vocês vão entrar no mercado imobiliário. Vamos entrar no mercado imobiliário. Vamos pegar uma startup top do mercado imobiliário hoje, que é nacionalmente conhecida, Quinto Andar, né? Quinto Andar é referência. Qual que é o problema para eles começarem a Quinto Andar? Era ter um problema de morosidade, documentação difícil para locar um imóvel. Qual que é o problema? Documentação difícil. O que eles fizeram? Um processo automatizado para locação online e que dispensa grande parte de documentação. Ou uma documentação muito mais simplificada. Esse é o problema que a Quinto Andar resolve. Se a Quinto Andar seguisse o mesmo modelo e fosse só digital, mas com o mesmo modelo de uma imobiliária, não ia ter sucesso. Então, identificar um problema é o primeiro passo. E o segundo é fazer uma coisa bem feia que você não se orgulhe, mas fazer. A gente fala tanto em execução, né, gente? Tanto execução, 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 execução. Execução é andar, é falar com o cliente, é lançar uma sitezinho, mesmo que seja bem feio, e tentar validar ele com algum cliente. O objetivo de uma startup, para ela realmente é fazer a primeira pessoa, inicial, é fazer a primeira pessoa comprar o teu serviço. E aí, galera, pode ser até o pai, mãe, primo e prima. Se você não conseguir vender para tua família ou para os teus amigos, você vai vender para quem? Que proposta de valor que tu está entregando? Então, acho que o primeiro passo é fazer um problema. O segundo, um MVP, nem que feio, e vender para alguém. Antes de negócio, antes de formar empresa, antes de qualquer outra coisa, essas 3 passos aí. E ter pessoas boas junto, tá? Então, vamos lá. Bernardo aqui. Qual a melhor estratégia para divulgar uma startup quando ela ainda é 100% desconhecida, tá? Boa pergunta, Bernardo. O que eu colocaria para divulgar? Primeiro, fazer parte dos ecossistemas de inovação. Hoje, Curitiba tem o Vale do Pinhão, tem a comunidade da Hot Milk, que você pode fazer parte. Você não precisa ser da Hot Milk, você pode ser qualquer startup, pode participar da comunidade da Hot Milk, tá? Então, esse seria o segundo ponto, a comunidade do Vale do Pinhão. Então, essas comunidades estão abertas para startups participarem. Então, esse é o primeiro passo. O terceiro, é difícil você conseguir investir em marketing no começo, né? O que eu recomendaria para vocês que estão começando e ainda é desconhecida? Atuar no Member Get Member. Usuários indicando usuários. Criar benefício no começo para engajar novos usuários. Para quando você conseguir ter uma receitinha, você começa a trabalhar marketing digital. Então, alguma estratégia de membros, trazem membros, né? Member get member. O Dropbox cresceu assim, gente. Não sei se vocês se lembram, talvez não, mas eu fui um dos usuários do começo do Dropbox. Quando eu iniciava o Dropbox, eu ganhava lá 10 GB. Se eu indicava mais alguém para usar o Dropbox, eu ganhava mais 10. Se eu indicava mais alguém, mais 10. Eu chegava a 50 GB no máximo em 5 usuários. Eu indiquei. Então, Member Get Member funciona legal. E hoje, pessoal, marketing digital não custa caro, tá? Hoje, com 50, 100 reais por semana, você consegue fazer um baita de um trabalho de estratégia de marketing digital. Então, estudem o Growth Marketing, tem muito conteúdo na internet. E também o marketing digital é a melhor saída para vocês começarem, porque você consegue segmentar e você consegue também começar a atuar, tá? Então, seria essas duas coisas. O Pedro, né? Seria bom se preocupar com a legislação na fase de ideias ou só mais para frente? Assim, Pedro, minha dica, tá? Se tu não estiver fazendo nada de muito errado, eu não me preocuparia nesse começo com relação à legislação. Óbvio, fazer tudo dentro da lei. Mas eu nem validei meu produto ainda. Eu nem sei se o cliente quer esse produto ainda. Então, eu me preocuparia nessa fase de ideias em validar um problema e validar umas ideias. Muita pesquisa, trabalhar um bom MVP, focar em validar esse MVP e depois se preocupar em buscar o resto, tá? Porque senão a gente fica muito no campo teórico, é legislação, é financeiro. Cara, o principal no começo é validar a tua ideia. Depois você vai, obviamente, olhar para o todo, mas num segundo momento, tá? Minha opinião, tá bom? Eu acredito que tem gente que pensa diferente. Eu acho que mão na massa no começo e validar a ideia é o que mais importa, tá? O Luca aqui, você quer se ingressar em uma startup como sócio. Quais são as perguntas ideais para avaliar
se vale a pena. Bom, eu não sou tão especialista, né? E tenho essas perguntas para te dar de bate-pronto, tá, Luca? Mas acho que é uma conversa muito aberta. E eu colocaria, assim, uma pergunta-chave. O que essa pessoa entregou na vida dela até agora, os entregáveis dela, né? Como que funciona a mentalidade dela, se é um mindset de crescimento ou mindset fixo, trazer alguns cases de problemas e ver como é que ela trabalha em cima de problemas. Então, eu traria algum problema da minha startup e colocaria para essa pessoa pensar como que ela resolveria isso, de que caminhos que ela resolveria. Então, eu daria uns challenges para ela poder pensar de forma crítica e ver se ela tem esse pensamento crítico construtivo, tá? E o que ela pensa para o futuro? O que ela pensa da vida dela? Quais são as ambições, né, dela, né, de uma forma que não é ganância, né, é ambição, sonhos que ela tem para o futuro. Onde que ela quer chegar na vida dela? Por que ela queria estar entrando como sócia na startup? E ouvir ela para ver quais são as ambições de futuro. Se as ambições de futuro dela forem só ganhar dinheiro, só trazer resultado financeiro, você pode descartar imediatamente, porque é muito difícil ganhar no começo dinheiro de uma startup, e se não for alinhada com um propósito, se essas respostas não orientarem para o propósito, dificilmente vai dar certo, tá? Mônica, né? Como é a visão de startup no terceiro setor, ou seja, associações ou ONGs? Porque essa é a minha área de administração da TI. Bom, Mônica, essa é uma pergunta que eu sou completamente apaixonado. Eu acho que o terceiro setor, ele vem crescendo com o capitalismo consciente. Nós temos hoje o embaixador do capitalismo consciente no Brasil, é o Rony Mesler, da Reserva, que foi vendida agora. A Reserva é uma marca de roupa e vestuário em geral, né? Não só roupa, mas vestuário, que é calçado. E a Reserva foi vendida semana passada por mais de 700 milhões de reais para o grupo Arezzo, né, que é um grupo de calçados que está entrando agora na questão da moda masculina e vestuário. E ele é um grande embaixador. E eu acredito muito que as empresas estão, sim, tá, virando para o terceiro setor, e eu aposto que nos próximos 5 anos vai ser uma das maiores vantagens competitivas startups que tiver um viés social de apoio e de retorno para a sociedade, tá? Isso, para mim, vai ser o maior diferencial das startups. E só voltando ao case da Reserva, a Reserva, a cada 5 peças de roupa vendida, ela doa um prato de comida. Ela já doou milhões de pratos de comida. Então, ela tem esse viés de trabalhar no terceiro setor, né, que é com ONGs. Ela tem uma ONG, ela apoia uma ONG que é do Banco de Dados, Banco Nacional de Alimentos, que faz toda a gestão da Reserva. Então, Mônica, quem tem um viés social hoje, com um olhar para o terceiro setor, eu acredito ser a grande aposta para os próximos 5 anos, tá? Bernardo, né? Vale a pena investir em uma ideia que já é feita no mercado, porém acredita que pode ser feita melhor? Bernardo, Nubank. Nubank não fez nada de diferente no mercado. Cartão de crédito. Só começou com cartão de crédito. Não tinha 4 grandes players de cartão de crédito no mercado, né? Fora os inúmeros bancos que a gente tem. Eu acredito muito que startups que focarem em serviços já existentes, mas entregando experiência extraordinária para o usuário, podem entrar em qualquer mercado, tá? Eu acredito muito que o grande oceano azul hoje é experiência com o cliente. Quem está despontando hoje no mercado é a startup que foca na experiência do cliente. Então, se você tem uma ideia, né, que já tem uma solução no mercado, mas não é uma solução com uma alta experiência do cliente, com uma entrega de altíssima qualidade, e você pretende fazer isso, você tem que só tomar cuidado que você tem que saber comunicar essa proposta de valor de experiência, esse teu diferencial. Se você não conseguir explicar isso, essa proposta de valor diferente do teu concorrente que já tem essa ideia no mercado, está fadado ao fracasso. Mas sim, eu acredito que dá para sim ter startups fazendo a mesma coisa que outras de uma maneira melhor, tá? Tem um monte de caso aí acontecendo no mercado, tá bom? Então, outro Bernardo aqui, né? Eu tenho uma ideia a lançar, mas não tenho um time e não tenho muitas conexões diversificadas no meu ramo para formar uma equipe. Como eu poderia resolver isso, né? Bom, Bernardo, primeiro,
é você começar a contar da tua ideia para todo mundo, né? Assim, ideias maravilhosas, elas estão só no campo de ideias, não vão valer de nada, não é de você guardá-la para você. Então, compartilhe as suas ideias. Entre em contato com alguém que trabalha na Hotmilk, com um professor, começa a compartilhar a tua ideia. Se a tua ideia for boa, vai atrair gente para formar a equipe, tá? Então, o primeiro passo é contar a tua ideia para mais pessoas do teu círculo, para que essas pessoas possam entender se essa ideia realmente vale a pena, tá? Então, é isso que vai abrir conexões, a tua ideia for boa, entendeu? Não tenha medo de copiar, porque se você tem medo de copiar, significa que você não tem capacidade de executar aquela ideia, e uma ideia sem execução não é nada. Então, compartilhe a sua ideia para ver se você angaria entusiastas, tá? É um trabalho de formiguinha próximo do teu laço, tá? É importante, Úrsula, né? É importante ter algum sócio muito experiente. Úrsula, é importante, tá? Ter alguém que já teve uma startup, ter alguém que já conhece de startup, ajuda muito. Ou ter alguém, um engenheiro, um cara de marketing, um cara de gestão com experiência, tem que ter alguém que realmente tem experiência. Isso, por que isso é importante, tá, pessoal? Quando um fundo anjo vai aportar, fundo anjo são aportes iniciais. Então, você tem uma ideia, validou, mas ela ainda não é um produto. O fundo anjo vai e aporta para você transformar isso num negócio. Ela valoriza muito que tem alguém com experiência. Equipes muito, muito imaturas, sem experiência em empreender, têm mais dificuldade em captar investimento. Então, Úrsula, é sim super importante ter alguém com experiência no time, tá? Não vá por afinidades para montar teu time, vá por competência e propósito, tá? Bom, seguindo aqui o Maurício, né? E uma ideia que atenda a um público-alvo bastante específico, nicho, né? A qual que muitas vezes acaba sendo esquecido, como é o caso de deficientes. Poderia, portanto, ter um bom potencial de crescimento no mercado? Primeiro que, se não me engano, tá? Se eu não me engano, no Brasil, se me corrija se eu estiver enganado, são mais de 5 milhões de cadeirantes, tá? No Brasil. Então, é um nicho que tem um mercado grande, muito grande já no Brasil, tá? Então, eu acredito muito no mercado de nicho, porque assim, você tem que pensar grande, mas validar no mercado de nicho, qual que é a vantagem? O teu produto consegue aliviar uma dor ou trazer um ganho cirúrgico. Então, tu consegue validar muito melhor. Então, mercados de nicho têm crescido no Brasil, e o mercado, no caso que você colocou de deficientes, né? Eu dei o exemplo de cadeirantes, mas a gente pode englobar, é um mercado grande no Brasil e tem um grande potencial, tá? Então, o mercado de nicho é, sim, super bem-vindo para lançar negócios, startups ou produtos e serviços, tá? Mônica, sempre orientei com ISO nessa questão, porém aqui no Brasil ainda é muito aquém para essa questão, mas agradeço a resposta e vou continuar batendo portas nas empresas, muito bom. E aí temos uma última pergunta, o Lucas, né? Quando uma startup entra na Hotmilk, quanto da empresa fica para a Hotmilk? Tem uma percentagem específica ou é negociável? Eu até respondi essa pergunta, mas vou reforçar aqui. A Hotmilk não fica com percentual de nenhuma empresa. Ela ficava no passado. No ano passado, nós reformulamos o processo de parceria com a Hotmilk. Então, a Hotmilk funciona de que forma? A startup entra, ela tem que ser selecionada. Então, o crivo aumentou, porque a Hotmilk só dá, ela não recebe nada no início, né? Então, a startup vai para a Hotmilk, vai para a aceleração, tá? E ela não dá nenhum equity para nenhuma percentual da empresa para a Hotmilk. Porém, quando ela entra para a incubação, ela assina um contrato para que a Hotmilk capte investimento com fundos ou negócios. Então, a Hotmilk vira um agente de buscar oportunidades para as startups. Só que olha que legal, olha que modelo leve e flexível. A startup é livre para buscar negócio, para buscar investimento e não pagar nada para a Hotmilk. Então, a Hotmilk a empresa não tem obrigatoriedade de usar a Hotmilk, mas a Hotmilk sim, se a startup acionar a Hotmilk, ela vai buscar isso, e aí a startup, como contrapartida, por todo o serviço prestado de mentoria, de busca de negócio, de investimento, repassa 5% do valor captado, só se tiver êxito, tá? Teve êxito, repassa 5% para a Hotmilk. É um modelo ganha-ganha, tá bom? Ficou claro, Lucas? E o Luca, quero expor a minha ideia, mas
Temo que alguém copie. Como posso resolver? Luca, não tem o que resolver, cara. As pessoas podem copiar. O que vai valer é a tua execução, tá? Se você não expor a tua ideia e não conversar sobre ela com as pessoas, você nunca vai validar ela. Então, de novo, na ideia sem execução não vale de nada. Então, se você ficar nessa de ficar pela tua ideia com medo de expor ela, me desculpa, mas você nunca vai tirar ela do lugar. Você vai precisar abrir para mais pessoas, tá? Para pessoas entendam e você tem que focar na execução, na tua capacidade de executar aquela ideia. Senão, você começar a executar, começar a vender, outras empresas vão copiar, entendeu? Isso não tem como fugir, tá bom? Não tenha medo de compartilhar suas ideias, ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Mônica colocou um comentário muito legal. Luca, não tenha medo de competitividade, porque é o que nos impulsiona a ir mais além. É a famosa premissa lá, tubarão no aquário, né? É ter um tubarão no teu aquário, um concorrente, alguém querendo copiar faz você andar. Porque se não tiver, a gente fica estagnado ou anda devagar. Pessoal, teríamos mais 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta para a gente fechar? Tranquilo? Marcelo, enquanto o pessoal vai pensando, eu vou aproveitar para encerrar, passar os últimos avisos, né, do encerramento da live, encaminhar. Primeiramente, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, foi muito válida, muito bacana, acredito que o pessoal tenha gostado bastante, teve muitas dúvidas, né? E eu queria reforçar também o lembrete que a gente deu no início da palestra sobre as doações do Marista Escolas Sociais, que é a campanha de doações que a PUC está fazendo. O Bernardo acabou de reenviar ali o link para a gente. Então, quem puder ajudar, pode contribuir com qualquer valor, já ajuda bastante. E vamos ver se chega mais alguma pergunta. Não sei, mas muito obrigada. De qualquer forma, Marcelo, eu já vou encerrando a live. E eu te convido a disponibilizar o seu contato no chat para o pessoal, caso eles queiram entrar em contato com vocês, se você quiser também. Eu vou deixar aqui também o site nosso, tá bom? Para quem quiser entrar, o arroba, que é o arroba do Instagram da Hotmail, que é o principal canal. A gente tem Facebook também, mas hoje em dia a gente usa muito a questão do Instagram, tá? E também vou compartilhar o meu. Eu compartilho conteúdo, dou dicas de inovação nos meus stories também no Instagram. Meu Instagram, ele é pessoal, mas eu uso também para levar conhecimento. Então, também deixei o meu Instagram para quem quiser me seguir, trocar conexões, super aberto. Fechou? Pessoal, boa sorte a todos aí na jornada acadêmica de vocês e sucesso aí para quem quiser empreender e contem com a Hot Milk, tá bom? A gente abre edital em novembro para novas ideias, produtos ou negócios. Valeu? Abraço, gente!